Olá, boa noite, graça e paz. Ontem nós fizemos a nossa devocional pensando e aprendendo sobre a palavra fé. E percebemos então que fé não é simplesmente o ato de acreditar em algo, mas envolve o relacionamento com Deus. Você desenvolve um relacionamento em fidelidade, em resposta. Então você não somente tem fé no ato de crer, no ato da conversão, no momento da conversão, mas como algo que é desenvolvido na sua caminhada cristã. Então, hoje eu gostaria de pensar em mais uma palavra que ela não é vazia de significado, mas que também é experimentada no relacionamento com Deus. E a palavra é esperança. Esperança que o apóstolo Paulo, em Romanos 5, nos fala bastante dessa palavra que está em todo o contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim a partir do verso 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perdão. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Uma das imagens, dos símbolos da palavra esperança é uma âncora, que nos remete a algo que firma você em um lugar, né? Como um navio que lança sua âncora, então o vento e as ondas não o movem, não o levam de um lado para o outro de acordo com as mudanças climáticas. Então a esperança tem também esse símbolo de âncora como algo que vai fazer com que você permaneça firme no contexto de tribulações ou de mudanças climáticas, né? Mudanças nas fases da vida. A esperança, então, é algo que te firma, mas ela não é uma mera expectativa, como o uso da palavra comum nos remete. As pessoas que dizem que têm esperança, elas muitas vezes usam essa palavra simplesmente para dizer que tem uma expectativa otimista, que vai dar tudo certo. Ou seja, se você começa a falar de algo que não é agradável, você tem que bater na madeira, ou você tem que retirar o que disse para que aquilo não aconteça. Então, a esperança começa a ser mais um entendimento, um pensamento místico sobre uma expectativa otimista. Você só fala coisas boas, então só coisas boas acontecem. Mas veja, todo mundo já experimentou tribulação, por mais positivista que seja a pessoa, ele vai enfrentar tribulação, já enfrentou e tem enfrentado situações, circunstâncias, porque essas intempéries, essas mudanças, elas não estão nas nossas mãos, não pela força do nosso pensamento ou sentimento, elas simplesmente são o que são, elas acontecem e nenhum de nós pode ser tirado disso, porque nós estamos nesse contexto. Então, eu gostei muito da simbologia da palavra com uma âncora, porque é como se nós fôssemos um barquinho no mar, que às vezes está mais calmo, às vezes está mais agitado, mas o fato é que um barco, em qualquer circunstância do mar, em qualquer momento, ele estará ali sujeito à mudança climática. Se vier uma chuva forte, as ondas vão agitar, os ventos vão agitar e ele vai balançar. A âncora é o que fará com que ele permaneça firme na convicção, naquilo que ele realmente está firmado, no lugar onde ele foi colocado para permanecer firme. Então, esse símbolo nos ajuda a entender, não que o símbolo tenha significância superior à palavra, é apenas um símbolo que eu achei interessante de trazer. Então, a esperança não pode ser essa mera expectativa ou esse desejo otimista, não pode ser mero sentimento ou uso de figa ou de cruzar os dedos para que as coisas deem certo. Não, não tem ligação com bons pensamentos apenas acerca do seu futuro, né? Não é também se livrar
das dores do presente, ou seja, como o barquinho sair do mar e ficar dentro de um galpão em terra firme. Não, porque barco foi feito para ficar na água, então é lá que ele vai ficar. E nós fomos feitos, né? Fomos por Deus para glorificá-lo, só que a queda nos colocou sujeitos a intempéries do pecado. Né? Toda a terra foi amaldiçoada, as circunstâncias são difíceis e então nós, pelo pecado, estamos nessa situação que estamos sujeitos. Agora, a palavra de Deus nos orienta a termos a âncora, esperança, em meio às tribulações, em meio às dificuldades ou às intempéries. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5, ele desenvolve de maneira excelente esse raciocínio para que nós permaneçamos firmes. Então, ele fala da justificação, ele fala da fé, que nós pensamos ontem, fizemos a nossa devocional, e ele diz que nós temos acesso a essa justificação pela fé e permanecermos firmes nessa graça, ou seja, nós permanecemos firmes, justificados nessa graça e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós nos sentimos aí dessa forma, nós gloriamos-nos, nos alegramos, nos exaltamos aí, nos sentimos exaltados na esperança da glória de Deus, ou seja, a nossa expectativa, a nossa firmeza, a nossa âncora está na glória de Deus. Esse é o fim principal do homem e nós então nos gloriamos nisso. E não somente isso, ele diz no verso 3 de Romanos 5, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E esse verso aqui, o verso 3, é um verso que eu sei que muita gente, se pudesse, tirava ele da Bíblia, dentre tantos outros versos que as pessoas gostariam de tirar, porque ele fala de tribulação, e é como eu disse, nós queremos ter esperança de que nós não estaremos no mar, sujeito às intempéries. Nós simplesmente não queremos tribulação. Mas não existe essa possibilidade. Nós estamos nesse mundo e esse mundo nos coloca em meio a tribulações. E Cristo disse isso, a palavra de Deus fala isso em várias circunstâncias. Nós simplesmente estamos, e isso é inevitável. Você já passou por tribulações, passa e passará por tribulações. A grande sacada cristã, o grande entendimento, salto mental aqui, o salto de entendimento, é saber o que você tem para enfrentar a tribulação. E veja, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí você diz, mas como eu vou me gloriar na tribulação? Porque você experimenta um relacionamento firme e você desenvolve. E é aí onde eu gostaria de levar você a entender a esperança, não como uma mera expectativa otimista, mas a esperança como o desenvolvimento de um relacionamento onde você está sim sujeito às tribulações, às intempéries, mas você segue firme nesse relacionamento. E o relacionamento é com Deus. Veja como ele desenvolve o raciocínio. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra produz aqui é muito importante nesse texto. A tribulação é algo que produz perseverança. E veja, você às vezes quer ser reconhecido pelas pessoas como alguém perseverante. Você fala, não, eu sou perseverante. Sim, mas você é perseverante na tribulação. Então, se você não quer tribulação, você não quer perseverança, porque a tribulação é que produz a perseverança. Então, veja, um produz o outro, é produto do outro. Você está na tribulação e a sua reação e firmeza, confiança, relacionamento com Deus nessa tribulação é que vai produzir a sua perseverança. Você não tem perseverança se você não tiver tribulação. E aqui a palavra produz vai nos acompanhar em todo o raciocínio, ainda que ela não esteja escrita. Então, a tribulação produz perseverança. E ele diz, e a perseverança produz experiência. Você não tem a palavra produz, mas o raciocínio, a análise gramática aqui nos leva a esse entendimento, né? A tribulação produz a perseverança e a perseverança, experiência. Produz experiência. E a experiência também é algo que às vezes nós confundimos o entendimento aqui. Perseverança é esse ato de permanecer firme, não parar a sua caminhada, não desistir, não abandonar o caminho por causa da tribulação. Então você está indo, você tem um objetivo, você tem um alvo a atingir
e você segue firme, você não abandona. Veja a mesma imagem do barco no oceano. Você não muda de direção, você não abandona, não vai para outro lado, não sai do mar. Você segue firme no seu propósito, apesar da tribulação. E isso é perseverança. Essa perseverança, que é o ato de permanecer, de ter resiliência no seu objetivo, é o que produz experiência. Então a experiência, às vezes, ela é mal entendida porque nós pensamos que experiência é simplesmente o acúmulo de vivência. Você teve várias circunstâncias em que viveu, e quem tem mais experiência, quem tem menos experiência. Veja, essa é uma das conotações, e ela não é errada por si, mas no contexto bíblico a experiência está ligado muito mais a uma chancela de aprovação. Veja, existem pessoas que já vivenciaram circunstâncias ou situações parecidas várias vezes, mas elas ainda não sabem como reagir naquilo, ou não permanecem firmes, ou não recebem aí uma chancela de aprovação, elas não são aprovadas e elas experimentam aquilo de novo. Então veja, por mais que ela tenha vivenciado repetidamente uma circunstância parecida, ela ainda não é tida como uma pessoa experiente nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve e vários outros textos, porque aqui experiência está ligada à sua aprovação. Você recebe um carimbo de ter perseverado firme na tribulação e então você foi aprovado. Então associe a palavra, nesse entendimento que eu estou dando hoje, a palavra experiência, a aprovação. Você é aprovado, então você se tornou experiente, você vivenciou uma circunstância e foi aprovado. Vários textos nos mostram isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando fala de Timóteo, lá em Filipenses 2, no verso 22, ele diz que o caráter de Timóteo já foi provado, e então o apóstolo Paulo dá testemunho, ele diz, olha, ele já é experimentado. E isso porque Timóteo era novo, ele não era uma pessoa de muita idade, e ele diz, mas o seu caráter já foi aprovado, e ali a palavra está ligada à experiência. O apóstolo Pedro também, outro apóstolo aqui para nos confirmar esse entendimento, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7, ele diz que para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, e essa palavra confirmado está ligado a aprovado, ou experimentado e aprovado, que eu estou buscando ligar essas palavras aqui para te dar esse entendimento, ele passa para a fase seguinte, né? A sua fé foi confirmada, você realmente tem fé. É como se você vivenciou aquilo, você foi aprovado, então você agora tem experiência e a sua fé pode ser dita, você tem fé. Você tem uma fé firme, né? E aqui no próprio texto de Romanos, na página ao lado aí, na sua Bíblia, nós lemos Romanos 5, Romanos 4, no verso 18, o apóstolo Paulo está falando aqui de Abraão. Abraão que esperou contra a esperança. Veja, ele teve uma firme certeza num relacionamento de fé e ele esperou quando as circunstâncias estavam contrárias, ou seja, quando as circunstâncias levavam ele para um outro caminho ou uma outra reação, ele simplesmente desenvolveu um relacionamento de firmeza, perseverança e com base em experiência, que nós falamos um pouco ontem também, eu falei um pouco ontem. Então ele espera, ele tem esperança contra a expectativa otimista. Ele segue firme em relacionamento de esperança contra os apontamentos da circunstância, ou contra um pensamento positivista, dizendo, Abraão, não tem lógica, não vai acontecer. Então, quando você está numa circunstância em que não tem uma solução lógica, ou um resultado positivo lógico, às vezes você perde a esperança nesse sentido, você abandona o caminho, você não persevera, então você não é aprovado na sua experiência. É esse o raciocínio que Paulo está fazendo, ele está ligando essas palavras, dando esse significado muito mais cheio de entendimento para nós, de
apontamentos que nos levam à aplicação desses entendimentos para a nossa vida. Então, não é experiência como mera repetição, não é perseverança sem tribulação, não é, então, esperança sem a aprovação na circunstância, ou mesmo contra as expectativas otimistas, ou contra as circunstâncias, ou a lógica, né? Vários personagens bíblicos, eles experimentaram isso contra a lógica. Eu citei Pedro ontem, né, falando de fé, e Pedro experimenta isso, o apóstolo Paulo, Abraão, Jonas e tantos outros, e Davi, quando vence o Golias, o seu inimigo gigantesco, ele está ali contra a expectativa otimista, ele está contra a esperança, mas ele segue, ele persevera. E é essa a aplicação para nós hoje. Esperança é muito mais do que uma expectativa lógica, circunstancial, otimista. Ela está ligada à sua atitude de alguém experimentado e aprovado que persevera. A esperança é produto da perseverança na tribulação, a esperança é produto da experiência na tribulação vivenciada com perseverança. Então, você chega a essa esperança no entendimento mais profundo. E ele diz, ora, a esperança, Romanos 5, verso 5, não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Deus mesmo é quem nos concede, nesse relacionamento com ele, a esperança. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e nos faz permanecer como uma âncora firme, apesar das circunstâncias. Irmãos, como é bom ter esse entendimento, né? Você não precisa, quando alguém falar, olha, os indícios indicam que haverá muita contaminação do Covid-19, você bate na madeira, não diga isso, não pode, está amarrado com arame farpado. Veja, a esperança ela é muito mais do que isso. É você saber que, apesar das circunstâncias, ou no apontamento lógico da circunstância, ou mesmo em meio a essa circunstância, esse risco de contaminação, você segue firme porque você tem Deus, você tem aquele que controla todas as coisas, inclusive tudo isso que está acontecendo. Então você segue firme, porque o Espírito Santo derrama em você esse entendimento, e aí você compreende um pouco mais sobre a paz que excede todo entendimento. Veja, esperança, irmãos, é o que nós, como igreja local, temos vivenciado quando a nossa irmã, Dona Célia, foi contaminada pelo Covid. Ela está no grupo totalmente de risco, ela tinha tudo para ser uma pessoa completamente prejudicada por causa desse vírus, mas ela ficou internada, não precisou usar a ventilação, não foi entubada, não precisou usar a ventilação, foi isolada, foi tratada, e agora, graças a Deus, esse agir maravilhoso por meio dos médicos, dos remédios, que nós já temos bons resultados, ela simplesmente tem a grande expectativa de voltar para o seu lar, talvez hoje, amanhã, né? Eu ainda não sei exatamente, mas nós experimentamos isso. Isso é esperança. É uma firme convicção de que Deus controla todas as coisas. Não é um pensamento simplesmente otimista, uma expectativa otimista. É a confiança de que Deus é aquele quem está provendo, cuidando, e ele derrama isso. Veja, você não acredita nessas coisas simplesmente no exercício mental. Ele derrama em nós, pelo agir do Espírito Santo, tudo que está ligado à experimentação, né? A experimentar essa esperança, que é a paz, tranquilidade e a confiança nele. Então nós atravessamos as tribulações firmes, confiando no Senhor. Então, gostaria de orar para que Deus nos fortaleça nesse relacionamento de esperança nele, na palavra dele, no agir do Espírito Santo dele em nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado experiências em meio a tribulações,
que tem nos dado a oportunidade de perseverar pela fé, não pela circunstância ou pela expectativa. E tudo isso, ó Pai, tem nos aumentado no relacionamento com o Senhor em esperança. Nós temos desenvolvido a esperança de forma bíblica, coerente, sensata, ó Pai, e tem sido muito bom para todos nós da igreja local, Igreja Presbiteriana Central, ó Pai, e como cristãos espalhados por todo o mundo. As tribulações, elas surgem como elementos que nos assustam, mas tão logo elas se tornam elementos que aumentam a nossa esperança, e como nós refletimos na devocional de ontem, nos experimentam na fé, para que nós sejamos aprovados. Ó Pai, derrama sobre nós dessa esperança bíblica, essa esperança proveniente da confiança no Senhor, da firmeza no Senhor, do relacionamento com o Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa, ó Pai, as famílias, abençoa a nossa igreja, abençoe, ó Pai, para que tão logo nós possamos voltar ao nosso convívio social, presencial, ó Pai, como era de costume na nossa igreja. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, até amanhã.